Opa. Bom, vocês conseguem entender que isso é diferente disso? Ou vocês entendem que isso é igual a isso? Ou que essas duas coisas são a mesma coisa? Qual que é a perspectiva? Cristianismo e catolicismo são diferentes? São iguais? A mesma coisa? E aí? São? Oi? Sim. Então, vamos fazer uma outra coisa aqui. Hã? Tá. Não, tá bom. Então vamos fazer. Isso aqui é claro, né? Agora é isso aqui. Nossa, tá dando para enxergar aí? Dá? Não? Não, dá aqui rapidinho. Religião e cristianismo é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Bom, então olha só. Então, isso aqui representa as ideias do Cristo. O cristianismo é uma religião? Não. O Cristo tinha uma religião? Claro que como judeu, ele é judeu, né? O homem histórico era judeu. Mas aquilo que ele veio trazer à Terra, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele viveu aqui na Terra, aquilo foi uma religião? Não, foram ideias que ele trouxe, não é? Ele trouxe o cristianismo, até pelo fato do próprio nome, representa o quê? As ações, as ideias do Cristo. Aquilo não era uma religião. Então o que é religião? É a percepção que cada homem vai ter das ideias do Cristo. Não é? A gente pode dizer que no caso do catolicismo, o catolicismo tem por base o cristianismo, o protestantismo tem por base o cristianismo, o espiritismo tem por base o cristianismo, muitas áreas da Umbanda e do Candomblé podem ter por base do cristianismo. Ok. Agora o seguinte, o hinduísmo, né, o islamismo, o budismo, eles não têm base cristã. Porém, a gente pode dizer que no budismo, as ideias do Cristo estão ali. As ideias crísticas estão no islamismo, estão no hinduísmo. Né? Amar ao próximo. Pega o sermão da nossa. O Gandhi, ele falou uma vez o seguinte: olha, se eu perdesse os meus livros, e se toda a humanidade se perdesse, e ainda restasse o sermão da montanha, eu ainda estaria feliz e preparado para as minhas realidades espirituais. Porque aquelas ideias que estão ali são ideias universais. Porque o Cristo, ele não veio só para o judeu, ele veio por meio deles, mas ele veio para quem? Para a humanidade. Então, as ideias crísticas estão presentes em todas as religiões do planeta, pelo menos as que têm por base a ideia dele, né? A ideia do amor, a ideia do perdão, não é? A ideia da caridade, todos os princípios do bem
precisam estar em todas as religiões do bem, não é? Então, a gente tem que entender que essas ideias, né? Pode pagar essa janta dele agora? Tá? Então, se a gente fala, não é? O que se instaurou na humanidade pós-Idade Média? O que aconteceu ali? Sabe qual foi o grande problema do homem? Deixa eu só pegar isso de novo, não preciso entender de novo não. Sabe qual foi o grande problema quando a gente sai da Idade Média para a Idade Moderna? Foi necessário desfazer com aquela concepção complicada do catolicismo naquele período ali, que matava, a gente fala de instabilidade papal, aquela coisa, era preciso, né, desfazer aquilo tudo. Certo, aí eles fizeram isso com aquela religião, né? Só que, ao fazer isso, eles também fizeram isso. Esse é o nosso grande problema. Porque se vocês pensarem, por exemplo, que o Renascimento, quando ele veio, ele trouxe a lógica, a razão, né? O iluminismo, né? Trouxe a ciência, a tecnologia. Ok. Só que é o seguinte, era possível a gente pensar transcendentalidade, pensar naquilo que o Cristo trouxe, por meio da lógica, da razão? Era possível a gente fazer isso? Claro que sim, porque Platão fez. Quando ele trabalhou o mundo sensível, o mundo das ideias, ele propôs que existia algo mais para além desse mundo sensível, onde existiam verdadeiras, onde estavam inclusive as verdades, né? Onde as coisas eram verdadeiramente postas. E que nós, aqui nesse mundo sensível, éramos uma cópia disso aí. E ele estabeleceu toda uma ideia a respeito disso, e era possível a gente pensar, né, lógica e racionalmente, a perspectiva de mundo físico e mundo espiritual, ou mundo sensível e mundo das ideias, não é? Só que resgatou-se tudo no Renascimento, menos a transcendentalidade. E infelizmente para a história da nossa humanidade, instaurou-se aí na Terra, devido a essa questão, o materialismo. Então surge o materialismo, nós com as ideias, né, filosóficas e teóricas ali nesse período histórico, e infelizmente a gente sai de uma perspectiva teocêntrica em que eu tinha por base me espelhar na justiça divina, no amor divino, na beleza divina, não é? Então eu saio desse centro, eu saio dessa ideia teocêntrica para quê? Uma ideia antropocêntrica. O que é o antropocentrismo? No teocentrismo, Deus é o centro. E no antropocentrismo, o homem é o centro. Então, a verdade, que verdade? Tem a minha verdade, tem a sua verdade, tem a sua verdade. Então, quando a gente começa a justiça, tem a sua justiça. Então, quando a gente começa a fragmentar as verdades universais, nós criamos também, né, além do materialismo, o subjetivismo na Terra. Então, o que importa é o eu, aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto. Se eu sinto que eu sou isso, eu tenho que ser isso. Não é? E o subjetivismo, ele começa a relativizar as coisas. E como eu não tenho mais um centro para isso, o que acontece? A minha percepção do bem e do mal também é relativa. Por que isso é pecado? Por que eu não posso ir? Para mim, eu posso, eu gosto. Não é? Então, isso é bom para mim. Isso aqui é assim. Eu penso dessa forma, isso me satisfaz. Parece até os autores dizem, eu gosto disso, isso. E pronto. Como se ninguém pudesse contestar isso. Por quê? O homem se instaurou do poder divino, porque agora ele tem razão. Não importa o que você pensa, o que a outra geração pensa, o que os pais pensam, o que os avós pensam. O que importa é o que eu quero, o que eu vejo, o que o meu professor, o que o meu colega. Então, aí eu já não tenho, né, a perspectiva de Deus, de transcendentalidade. Então, eu não tenho que dar conta mais da minha vida, daquilo que eu faço,
para depois que eu morrer. Eu posso viver aqui na Terra como eu quiser. Não importam as consequências, porque elas não existem. Não tem uma vida após a morte. O que importa é a matéria, né? Então já não tem essas coisas. E que mais? Eu agora sou o centro. Todas as verdades não são mais únicas. Cada um tem a sua. Porque cada um tem o seu ponto de vista. Não é? E aquilo que eu falei, independentemente do ponto de vista, do que cada um pensa a respeito de uma coisa, essa coisa nunca vai deixar de ser o que ela é. Né? Muito nas escolas, nas faculdades, contaram aquela história do elefante, né? Em que os cegos, né? Você pega os cegos e põe um elefante no meio da sala e pede para eles tocarem naquele animal e dizer o que aquele animal é para eles. Né? Aí um toca na perna, fala, esse animal aqui parece grandes troncos de árvore. Outro toca no rabo, não, que isso? Isso aqui parece uma cordinha. Outro toca na tromba, não, isso aqui parece um cano. Então, ou seja, na verdade, cada um tem ali realmente o seu ponto de vista. Agora, independentemente do que cada um pensa a respeito daquele ser que está ali na sala, aquele ser deixa de ser quem ele é? Não. Porque se eu toquei no rabo, na cauda, cada vez que eu experimento mais, cada vez que eu conheço mais, eu vou ampliando a minha percepção. E ao ampliar a minha percepção, eu vou tendo uma visão diferente e melhorada da realidade onde eu estou. E esse é o nosso processo de evolução. Por isso que a gente tem em Deus a nossa referência e as nossas verdades. Por quê? Porque ampliando as minhas experiências e as minhas visões, é que eu cada vez mais vou chegando à verdadeira verdade. Não é? E aí é que eu começo a entender o que realmente significa bem e significa mal. Não é? Porque quando uma criança, ela quer uma coisa, né? Ela quer esse papelzinho que está na sua mão aqui, na mão da coleguinha, ela bate ali, ela pega e toma dela. Não é? E você tem, não, isso aqui é dela, e tem toda essa coisa. Até ela entender que ela tem que respeitar o teu outro. Mas os pais, né? E a sociedade que não pode deixar ninguém mais infeliz, né? Tem que fazer todo mundo ser, né? Feliz, satisfeito, inibe esse processo. E o que acontece? As crianças vão crescendo como pequenos tiranos, né? E vai achar que tudo na vida tem que ser como ele quer, e se não quer, está tudo errado. Né? Vem as birras, vem os problemas, vem as decepções, não é? Porque não pôde passar pelas decepções quando deveria passar. E assim é a nossa vida. Né? Quando a gente fica birrento com Deus, né? Não aceitando as coisas que nos advêm na vida, é sempre assim que acontece. Né? Bom, descarta-se então o pensamento religioso, mas sem admitir a perspectiva platônica transcendental, né? Lá embaixo. A visão entre mundo sensível e mundo inteligível é completamente ignorada e o subjetivismo, centrado na óptica individualista, procura desprender o homem de sua origem divina. É uma corrente de pensamento, né, o relativismo, que questiona as verdades universais, tornando o conhecimento subjetivo e implantando a ideia de que não há necessariamente um certo e um errado. Não é? Não, está tudo certo, todo mundo faz, seus colegas fazem, está todo mundo fazendo, está na moda, não é? Eu posso sair daí, sair de casa com um short, né? Até uma saia que eu consigo ver até o útero, né? Está tudo bem, está todo mundo fazendo, está todo mundo. Né? Aí você vai deixando, né? É igual a globaliza, né? Você vai deixando, aí tira um sutiã, tira aí, só pinta aqui, só tampa uma pontinha, está tudo certo. E aí as pessoas vão criando, né? Essas percepções do que representa certo e errado na vida. Né? Ah, qual o problema? Eu peguei esse troco aqui a mais, mas também que a empresa ganha muito ali, né? Não tem problema. Ele me deu o troco errado, mas qual o problema? Né? Eu ganhei 100 a mais. É muito engraçado como é que essa percepção na vida, por exemplo, eu detesto passar dinheiro. Tem uma coisa que me deixa extremamente agoniado, é achar dinheiro. Porque se eu acho um dia que ainda mais que ele é maior, eu sei que alguém perdeu. E eu sei como essa pessoa deve estar, porque não é terrível você põe uma nota de 100, você perde isso te faz uma falta, isso, mesmo que não faça lá, mas isso te dá muito. Quando eu acho que alguém, né, está
precisava disso, né? E agora perdeu. Então, assim, mas isso é pessimista, para outro não está tudo certo. Opa, achei aqui, foi então recaindo do. Nossa, caiu do outro, nem falei nada, nem pegou o ônibus, aí você vai lá com a certa. Então, ou seja, mas é porque essa visão de certo e errado começa a se fragmentar, porque está tudo certo. Não é? Cada um age e vê da forma que bem entende. Então, olha. E por que a gente vai entender isso que eu estou falando aqui, né? Em João, capítulo 18, 37, nós vamos ter lá o seguinte: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, quando a gente fala de verdades universais, e quando a gente fala filosoficamente de que existe uma verdade, uma beleza, uma justiça, não é simplesmente por uma questão de querer, digamos assim, confrontar ou desfazer desejos e vontades de ninguém. É porque não adianta, né? Se não estamos sintonizados com Deus e com o bem, não estamos no caminho certo, né? E que mais aqui, olha? Em João 14:6, o que a gente tem lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Por quê? Porque o que é a verdade? Então a gente tem aquilo que é o senso comum e tem uma atitude filosófica. Então olha só, fé, caridade e justiça. O que é isso sem a verdade? É terrível, porque a fé sem a verdade ela é cega. A gente sabe que a fé precisa ser raciocinada, né? A gente faz pela certeza de que aquilo ali é uma verdade, né? Eu costumo falar que eu não acredito em Deus. Por que eu não acredito em Deus? Porque eu tenho certeza de Deus. Que acreditar pressupõe se sim ou não. Já viu? Mas você acredita que isso aqui, você pode falar que sim, você pode falar que não. Ou você acredita que isso aconteceu? Pode ser que sim, pode ser que não. Acreditar, Deus, fé não é algo que se acredita. É algo que você tem certeza. Porque se você está passando por algo na sua vida, você precisa ter certeza de que Deus te ama, de que aquilo ali é importante para você em algum momento. E superar. Tolerar, superar, seguir. Não é? E quanto mais a gente se vitimiza, quanto mais a gente chora e deita, né? Lá, chorando lágrimas, ou quanto mais a gente deixa a vida nos levar, menos próximo de Deus a gente está. Porque fé, em verdade, é muito mais do que acreditar. Da mesma forma, a caridade. Né? Caridade por caridade só envaidece a pessoa. Então a gente tem que saber falar caridade, fazer a caridade. Muitas vezes o não é caridade. O pessoal quer sempre sim. Muitas vezes o sim é caridade também, porque muitas vezes a pessoa fala não. Então temos que saber medir essa temperança. Né? Eu participava de uma instituição, e aí eu trabalhava aos sábados lá na evangelização infantil. E era o sábado que tinha assistência social para casa. Recebiam os carentes, tinha sopa, cesta básica, aquela coisa toda, né? E aí eu fui fazer faculdade, fui fazer não sei o quê, pós-graduação, né? Então, uma série de coisas eu podia. Ao sábado eu fiquei durante a semana com uma tarefa. Depois de quase 10 anos, eu voltei à tarefa, né? Aí eu cheguei no sábado. Quando eu cheguei lá, aí eu estava olhando o pessoal lá atrás, né, tomando sopa, fazendo as coisas assim, tudo, eu falei assim, é fulano e é Beltrano. Aí veio uma pessoa, fulano tem que ir para o trabalho, você acredita que a fulaninha está aqui com a gente até hoje? Ela está aqui com a gente. Eu não acredito. Você está falando com orgulho? Passou-se 9 anos e essa pessoa continua pedinte, dependente dessa casa? Era para ela estar agora ali, ó, fazendo a sopa, distribuindo a sopa. Porque se você faz caridade sem promoção, você só está criando alguém perto de você para sustentar o seu dever de caridade. Né? Para você bater o seu cartãozinho ali, aí você começa a ajudar indistintamente as pessoas, mas não melhora a vida dela. Não é só dar, a caridade não é só dar, não é só passar a mão, não é só toda vez que te pede, toma. Isso não é caridade.
Caridade é você orientar, é você dar um trabalho, é você dar dignidade. É você ouvir, você tratá-la como seu igual. Não é? Então, justiça da mesma forma, ou seja, independentemente das coisas que a gente tem na vida, se nós não temos a liberdade divina em cima desses conceitos, nós não vamos de fato estar atendendo ao que é necessário às nossas atitudes, né? Por que tudo isso? Mais uma vez em João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque senão vamos ficar escravos de nós mesmos, escravos da matéria, escravos do gosto, escravos do prazer, né? Evolução e estagnação. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala funcional para a divindade. O segundo é a estagnação. Então, olha só o que o Emmanuel está falando ali. Que existe o mal, e ele representa o quê? A morte. E o bem representa o quê? A vida. E o Paulo, ele vai falar o seguinte, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que isso quer dizer? Que toda vez no Evangelho que ele fala em morte, que a pessoa tem morte, que você vai encontrar a morte, o que é isso? É a estagnação, é o pecado, é o erro, não é? Porque quando a gente está nessa ilusão, nós estamos mortos espiritualmente. Né? Porque morte Deus não existe, o Espírito é eterno, mas a gente estagna, né? E o que nos faz avançar? A vida do que nos move, né? Vamos lá aqui, ó. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Então veja bem, se esse processo de evolução, de amplitude do pensamento, do mundo e das coisas, nos faz cada vez mais ver o mundo de uma forma diferente, ver o mundo de uma forma melhor, né? Isso significa que o nosso olhar do mundo, né? O nosso olhar para as coisas da vida precisa ser diferente do olhar comum. Porque se a gente vê mal em tudo, a gente vê dor em tudo, a gente vê dificuldade em tudo, nós estamos com um problema de visão. Não é? Nós não podemos ser ingênuos de pensar que também está tudo certo, né? Porque tem gente que é assim também, né? Deus sabe o que faz. Né? Deus sabe o que faz, não claro quem sabe. Né? O quem tem que saber o que faz é você. Não é? A gente tem que saber ser humilde quando é preciso, ser firme quando for necessário, não é? Trabalhar e conquistar as nossas coisas quando for, pensar naquilo que a vida está querendo dizer para a gente, né? Isso fala assim, você está precisando fazer alguma coisa, né? Você quer, por exemplo, estudar para passar no emprego, né? Aí você vai fazer aquela prova, não passa. O que você tem que fazer? Tentar novamente. Você tenta de novo, estuda, vai tentar a prova de novo e aí não passa. O que você tem que fazer? Tentar novamente. Você estuda, vai fazer a prova, não passa de novo. O que você vai fazer? Chega um momento que você tem que falar assim, olha, espera aí, não é isso. Não é isso que a vida está querendo de mim. Eu preciso ter um outro caminho, outra perspectiva. Porque eu preciso, ao máximo, tentar realizar aquilo que eu quero. Alcançar aquilo que eu preciso. Mas sabe entender da vida que às vezes não é aquilo que é para você. Tem outra coisa muito melhor te esperando. Você que ainda não sabe. Você que ainda não sabe. Né? Você quer ficar com aquela menina, quer com aquele menino, você quer, porque a gente é teimoso demais, né? Eu acho que se você quer uma coisa, você tem que correr atrás e buscar alcançar os seus objetivos. Mas saiba entender a vida, né? Como diz o próprio Evangelho também, quem caça, acha, né? Então muitas vezes o que a gente achar não vai ser tão bom assim. Então, onde estão os seus olhos, né? Onde é que estão os nossos olhos? Deixa eu voltar isso aqui, nós falamos sobre isso. Né? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Por quê? Para onde direcionar o nosso olhar? Fé e esperança. Né? Isso é o que nos sustenta na vida. Então, a percepção espiritista, né, é aquela que nos move
para um olhar diferente do outro que não tem o conhecimento que a gente tem, que não tem a sabedoria que a gente tem, porque senão a gente fica igual ao outro, né? Quem tem um olho bom ilumina-se por inteiro e vê o mundo de forma mais positiva, pois tem um senso crítico mais aguçado. Olha as coisas ao seu redor com mais sabedoria e entendimento. Quem tem olhos de ver é aquele que se iluminou por inteiro e consegue ver além das aparências humanas, entendendo os planos e a vontade de Deus. Quando a gente tem isso em mente, tudo melhora, tudo acontece de forma... Não quer dizer que você vai deixar de ter problemas, que você vai deixar de ter... Não é? Nós vivemos um mundo de provas e expiações, nós vamos aqui para passar as dificuldades da vida dele. As coisas não vão melhorar magicamente, não, mas nós vamos conseguir passar por elas de uma forma muito melhor. E muitas vezes, bem mais curtas do que a gente imagina. Bem mais curtas do que a gente imagina. Né? Dentro dessa perspectiva aí. Eu vou pular isso aqui, né? Então, qual o objetivo do homem moderno ao implementar o relativismo na Terra? Depois a gente vê todos esses movimentos no mundo aí dentro dessa perspectiva, né? Afastar o homem de Deus, combater o cristianismo, impulsionar o materialismo, rejeitar deliberadamente a verdade e transformar o erro em acerto, promover a degradação moral e ética, vitimizar quem passa por adversidade, realocar a culpa, não é? O que a gente vê nas mídias, no WhatsApp, nas redes sociais, é tudo isso aqui, ó. É massacrando-nos o tempo inteiro para o materialismo, nos afastando do bom caminho, nos afastando do mal, né? Então, ou seja, nos afastando do bem, ou seja, temos que entender o que é o bem e o que é o mal, e independentemente do senso comum, nós precisamos estar atentos a essas verdades, né? Então, o que significa a integridade cristã? Significa confiar mais na doutrina do Cristo do que na filosofia do homem. Em quem a gente está acreditando mais? É na mídia? É no rádio? É na TV? Né? Do que nós estamos nos alimentando? Né? É das tragédias dos jornais? Ou da boa leitura? Ou da conversa em família? Não é? Ou das coisas mais positivas na vida? Então, basicamente, é até 9h30, não é isso? Uma hora? Eu fiquei dando uma acelerada, vou só passar o texto aqui de trás, né? Então, no capítulo 71 do livro Emmanuel, do Chico Xavier, ele fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele vai comentar essa passagem aí. O que ele fala a respeito disso? Ele vai falar assim: olha, olhos, patrimônio de todos os olhos, né? É um patrimônio de todos. Bom, encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, porque tem gente que é assim, né? Vê malícia em tudo. É isso, meu filho, se o seu olho é mau, todo o seu corpo é assim. Você não pode ver uma coisa, a pessoa fazendo nada, alguém olhando para você, o fulano quer isso, a pessoa quer. Ela vê maldade, malícia em tudo. Não é porque há malícia naquilo, não, porque o olho dela é mau. E sendo má, todo o corpo é. Então ela vê no outro aquilo que ela faria se estivesse naquela situação. Né? Olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, vamos ver se melhora aqui o foco. Melhorou, né? Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende a perdoar sempre, e guardarás contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus, instalando
no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, quando Jesus esteve com a prostituta, ele não olhou a mulher de uma vida, ele olhou uma filha que precisa de atenção, de cuidado, não é? Mas ele passou a mão na cabecinha dela. O que aconteceu? Ela falou assim: cadê aqueles que te acusaram? Alguém te tirou perto aqui? Onde é que eles estão? Ah, foi hipócrita, tá. Todo mundo foi, mas eu, porém, qual foi o combinado? Na hora da lenda, da passagem, qual foi o combinado? Quem não tiver nenhum pecado, alguém ali estava sem pecado? Tem certeza? O Cristo, ele não era combinado? Ele poderia cuidar. Mas o que ele fala para ele? Eu, porém, quer dizer, ele poderia, mas eu não vou. E aí o que ele fala com ela? Vai, continua essa vida, não. O que é? Vá e não pegue mais. Então você acolhe, você orienta, mas você também faz o seu papel. Não é? Porque esse é o nosso legado. Não é? Porque o olho bom não é um olho ingênuo, não é um olho que vê que a pessoa também finge que não vê. Vê o que o outro faz, mas finge que não vê, para não ter problema, para não dar agitação, para passar, para não deixar, né? Para lidar com o relacionamento, para continuar com as coisas. Não é isso. Não é isso. Temos que lidar com as coisas dentro do possível, porque tudo tem um tempo para isso, né? Mas temos que procurar realmente acolher para transformar, não é? Porque essa é a nossa missão. Nós possamos melhorar os nossos olhos, né? Melhorar o nosso ser e melhorar a nossa forma de ver o mundo e ver as coisas, buscando entender, né, que apesar de todos os nossos erros, das nossas inúmeras dificuldades,